Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Raio-X da Bíblia, programa de estudo bíblico. Vamos começar com o Salmo 21. Salmo 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe das minhas súplicas e dos meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou homem. O opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim, dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve, se o ama. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas da minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre da minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramo-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, prezados, hoje o nosso tema é Jesus abandonado e profundamente envergonhado. Jesus abandonado e profundamente envergonhado. Vamos partir do texto de Mateus 27:46. Mateus 27:46. Eli, Eli, lama sabachthani. Este grito de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, este é o texto base para o nosso estudo hoje. Mas o tema, formulei: Jesus abandonado e profundamente envergonhado. No primeiro momento, gostaria de fazer um enquadramento do meu tema partindo do que aconteceu antes deste grito de Jesus, antes de Mateus 27:46, o que aconteceu que de fato me faz pensar que Jesus, nestas palavras,
de fato ele sente-se abandonado e profundamente envergonhado. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Então, é um enquadramento. E vou tomar apenas o Evangelho de São Mateus. Não vou olhar para os outros evangelhos sinóticos, não vou olhar para Marcos nem para Lucas, sequer vou olhar para o Evangelho de João, vou permanecer no Evangelho de Mateus. De fato, porque as palavras que são a base do nosso tema são tiradas do Evangelho de Mateus 27:46. O que acontece antes disso que de fato nos leva a pensar que Jesus sente-se abandonado, sente-se profundamente até envergonhado? Então, isto é um enquadramento. Recordem que Jesus, no Evangelho segundo Mateus, faz 35 milagres. Ele faz 35 milagres. O último milagre é a cura dos cegos de Jericó, em Mateus 20, 29 a 34. Então ele fez muitos milagres, fez 34 milagres. E o último é quando ele cura os cegos de Jericó, em Mateus 20, 29 e 34. E depois deste milagre, depois da cura dos cegos, Jesus entra na cidade de Jerusalém, onde expulsa os vendilhões do templo para purificar a casa do seu pai. Depois amaldiçoa a figueira que não dava fruto e continua a ensinar com muitas parábolas. No capítulo 23, ele repreende os fariseus da sua hipocrisia com uma linguagem muito forte. E depois daquela repreensão, ele continua a ensinar em parábolas, até no capítulo 26, onde ele é traído por Judas Iscariotes. E começa a sua paixão. Depois desta traição, começa a sua paixão, que passa por momentos de angústia suprema, prisão, acusação perante Caifás, negação por Pedro, acusação perante Pilatos. Depois ele é crucificado e na cruz ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto os soldados faziam troça dele, riam-se dele, pelo fato de que ninguém o socorria. Nem mesmo esse Deus, seu pai, que o havia acompanhado com 35 milagres, havia mostrado o poder divino, não é? Nem esse Deus o socorria naquele momento. O mesmo Deus que antes o acompanhou com 35 milagres, com pregações fortes na praça e nas sinagogas. Este Deus, neste momento da paixão, não responde, não mostra o seu poder. Então, daí o nosso tema, irmãos: Jesus abandonado e profundamente envergonhado. Passamos ao segundo momento, depois deste enquadramento, passamos ao segundo momento, que é o momento em que explico o significado das palavras. Não é? Meu Deus, por que me abandonaste? Cada uma destas palavras
tem um significado que, de fato, vem apoiar a nossa, digamos, o nosso sentimento de que Jesus sente-se abandonado e profundamente envergonhado. Então, vamos agora ver o significado das palavras. Eli, meu Deus. Eli é uma palavra hebraica, Eli, que em aramaico é Eloi, não é? Eli, Eli, lama sabachthani. Podemos também encontrar Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, são palavras sinônimas, não é? Só é que Eli vem do hebraico, enquanto que Eloi é do aramaico. Então, aqui podemos até dizer que provavelmente Jesus gritou em aramaico, gritou Eloi, Eloi, porque era a sua língua mãe, a língua materna, não é? Era o aramaico. Mas até pode ser que ele tenha gritado em hebraico Eli, Eli, mas é bem provável que o tenha feito em aramaico, a língua da sua mãe, a língua que ela aprendeu desde pequeno, não é? Eloi, Eloi, isso é aramaico, Eli, Eli é hebraico. E quer dizer meu Deus. Agora, o significado de meu Deus não é, neste caso, não é uma surpresa, não é? Como às vezes nós, quando ouvimos alguma coisa, alguma notícia triste, dizemos, meu Deus, meu Deus. Não, aqui não quer dizer surpresa. Jesus aqui diz Eloi ou Eli, quer dizer meu Deus, para referir-se a esse ser supremo em quem ele punha a sua confiança. Não é? Ele chama a esse ser supremo em quem ele depositou a sua confiança durante toda a sua vida, sobretudo nos últimos 3 anos, em que ele era poderoso com milagres e pregações fortes. Então, aqui, Deus, meu Deus, é um apelo a esse ser supremo em quem Jesus punha a sua confiança. Este é o primeiro significado de meu Deus. Temos o segundo significado, que meu Deus aqui quer dizer, refere-se ao ser supremo que é o mais forte de todos, o poderoso, o omnipotente. Então, ainda voltando à constatação de que Jesus fez no Evangelho de Mateus 35 milagres, aqui vemos que durante aquele tempo em que Jesus fazia os milagres, ele reconhecia e via, ele sentia que o seu Pai era digno de confiança, que o seu Pai era um ser forte, poderosíssimo. Então, aqui o significado de meu Deus é um apelo ao ser supremo em quem ele tinha depositado toda a sua confiança. E, no segundo lugar, meu Deus é um apelo àquele ser supremo que tinha demonstrado poder através dos milagres do seu Filho Jesus. Então, é muito importante então esta constatação relativamente ao significado da expressão meu Deus. Então, o sentimento de Jesus aqui, ao dizer meu Deus, é mesmo gritar, chorar para
aquele Deus que lhe tinha ajudado durante a vida, e ele tinha até, digamos, ele havia depositado toda a sua confiança nele, mas que neste momento Jesus sentia que não estava a responder, não o estava a ajudar. E dizíamos também que outro significado era que Deus era este ser supremo que devia neste momento manifestar-se. Quando Jesus grita, meu Deus, então ele, em outras palavras, está a querer renovar a sua confiança naquele Deus que o ajudou durante toda a vida, e estava ao mesmo tempo a dizer: meu Deus, tu és supremo, és forte, porque já o demonstraste durante toda a minha vida, és o mais forte, não é, de todos os deuses. Então, este é o significado da expressão meu Deus. E nós vemos aqui também, constatamos que a expressão é repetida 2 vezes. Meu Deus, Eloi, Eloi, em aramaico, ou em hebraico, Eli, Eli. Esta repetição 2 vezes, não é? Esta repetição significa ênfase, não é? É ênfase, quer dizer dar mais força à primeira palavra, a primeira parte, não é? Eloi, então repete a segunda vez, Eloi, numa tonalidade mais alta, não é? Tonalidade mais alta do que a primeira vez. Então, isto é próprio da linguagem oral, irmãos, é próprio da linguagem oral esta repetição. Então, Jesus chora, primeiro dizendo Eloi, depois levanta a voz, não é? Levanta a voz, Eloi, Eloi, grita. Então, é próprio de uma pessoa abandonada, de uma pessoa que vê que o seu que a pessoa que o socorre não responde. Então, é mais uma prova de que Jesus se sentia abandonado e profundamente envergonhado com o silêncio do seu Pai. E vimos lá, quando no primeiro momento eu fiz o enquadramento, eu dizia que Jesus gritou naquele momento em que as pessoas faziam troça dele. Então ele estava envergonhado profundamente. Este homem que fez milagres, este homem que pregou abertamente e depois encontra-se ali traído por um dos seus discípulos, negado pelo chefe que ele colocou, Pedro, e depois as pessoas que faziam troça dele. Então, sem dúvida, Jesus sentia-se abandonado e profundamente envergonhado com o silêncio do seu Pai. Então, ele estava muito envergonhado perante aquela multidão, perante a qual ele antes se manifestara poderoso com milagres, e agora na cruz, abandonado, sem ninguém que o pudesse socorrer. Então é importante isso. Então vimos o significado do termo meu Deus, Eloi, Eloi. Vimos também o significado da repetição, que é repetido 2 vezes, Eloi, Eloi, quer dizer ênfase, quer dizer força, dá força à voz, à tonalidade, não é? Eloi, Eloi, vai gritando, não é? Para, de fato, manifestar esse seu sentido esse sentimento de abandono. A outra palavra, gostaria também de
partilhar convosco o significado, é mesmo porque. Eloi, Eloi, lama, quer dizer porque. Em grego disse hinati, hinati. Quer dizer, em português traduzimos porquê. Meu Deus, porquê me abandonaste? Agora, é interessante notar que no Evangelho de Mateus, Jesus usa este termo também no capítulo 9, versículo 4. Ele diz aí o texto, Jesus percebeu-lhes os pensamentos e questionou-os: por que estão a pensar mal no vosso íntimo? Não é? Agora, este hinati também manifesta zanga, uma pessoa zangada, uma pessoa insatisfeita e frustrada. Então, são sentimentos que provavelmente Jesus também quis manifestar com esta palavra aqui, lama, não é? Que em português traduzimos porquê, ou em grego disse hinati. Agora, é um termo que manifesta zanga, insatisfação, frustração. Agora, olhem, irmãos, aqui é mais um ponto que nos ajuda a perceber o que Jesus estava a sentir naquele momento, quando gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Sentia-se não apenas abandonado e profundamente envergonhado, mas até zangado com o Pai que parecia lento, muito lento, não fazia nada, não respondia, era lento. O Pai era dorminhoco, até podemos dizer que Deus era dorminhoco, indiferente perante os sentimentos, perante o sofrimento do Filho. Então, Jesus sente-se insatisfeito, sente-se até frustrado. É claro que depois veremos a resposta de Deus perante estes sentimentos, não é? Agora, outro termo que também é importante para perceber a razão, digamos, do meu tema, da formulação do meu tema, que Jesus sente-se abandonado e profundamente envergonhado. O último termo é mesmo abandonaste. Então, estamos a estudar todos os termos que Jesus usa, não é? Meu Deus, por que me abandonaste? Então, já vimos o significado de meu Deus, já vimos o significado da repetição, meu Deus, é repetição 2 vezes, meu Deus. Vimos o significado de porquê, hinati, em grego, hinati. E depois agora vamos ver o significado do abandonaste. Em grego diz-se enkataleipo. Enkataleipo, abandonar. Gostaria de apoiar-me no significado que esta palavra tem nos escritores clássicos gregos da Grécia clássica antiga, antes de Jesus Cristo, alguns séculos antes de Jesus Cristo. Este termo foi usado por alguns escritores famosos, historiadores. Então, aí há significados que nos ajudam a perceber o uso
de Jesus aqui nos ajudam a perceber os sentimentos de Jesus com este grito: meu Deus, por que me abandonaste? Então, eu vou emprestar dos gregos clássicos Hesíodo do século VI antes de Cristo, também do escritor Tucídides e também Heródoto. Hesíodo do século VI, não é? Século VI, Tucídides do século IV e Heródoto do século V. Então, aqui temos 4 significados tirados, extraídos dos escritos destes 4 grandes escritores de antiguidade. O primeiro significado de abandonaste. O que significa abandonaste? Quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Abandonaste quer dizer excluíste. Abandonar, excluir. Então, ele está dizendo, meu Deus, por que me excluíste? Isso é muito forte, não é? Jesus que sente que o Pai o excluiu. É como se Deus estivesse ocupado com outras coisas, ocupado com os anjos, ocupado com outras palavras, com outras pessoas, outros seres, ocupado com a criação, excluído o Filho da sua atenção. Meu Deus, por que me excluíste? Este é um significado. Outro significado interessante é descartar, jogar fora. Este é muito forte também, descartar, jogar fora. Então, Jesus é como se dissesse, meu Deus, por que me descartaste? Descartar é como, pronto, nós deitamos, jogamos fora o lixo, ou usamos um papel e já não serve, o descartamos, o jogamos fora na lixeira. Então, esse sentimento de Jesus aí, por que me descartaste? Por que me jogaste fora como se eu fosse lixo que já não serve? Então é muito profundo. O terceiro significado daquele abandonaste, que eu em grego já mencionei, em grego diz enkataleipo, então abandonar. O terceiro significado é deixar alguém sozinho, sem companhia, daí abandonar, não é? Deixar alguém sozinho, sem companhia. Então, meu Deus, por que me deixaste sozinho, sem companhia? Seria assim, não é? Neste terceiro significado. E o último, o quarto significado é muito, digamos, muito interessante. Abandonar nos escritos destes três escritores, Hesíodo, Tucídides e Heródoto, o quarto significado que encontramos aí, que provavelmente Jesus também o tinha presente, abandonar, também significava ultrapassar alguém numa corrida. É como se estivéssemos a correr a pé ou a fazer uma competição de cavalo, não é? E eu ultrapasso o outro fica para trás. Eu ultrapasso e ele sente-se envergonhado porque foi ultrapassado, deixado longe. Então ele sente-se envergonhado porque
a outra pessoa já passou, já o deixou. Então, aqui é interessantíssimo também, não é? É a partir de fato deste significado que eu tive que formular o tema da maneira como o fiz, não é? Então, este quarto significado, ultrapassar alguém que estava a correr e depois ele é ultrapassado, alguém que tinha tinha sonho para ganhar, chegar à meta, para vencer, e depois quase a chegar à meta ele é ultrapassado por outro, então ele sente-se envergonhado. Então este é o sentimento que Jesus também, sem dúvidas, teve, não é? Ele que fez tudo para o seu Pai, então quase ao chegar os últimos momentos, que seria a meta, o seu Pai o deixa, o abandona, e ele sente-se envergonhado. Então, queridos ouvintes, podemos fazer agora uma breve pausa depois desses 4 significados do termo abandonaste. Façamos uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Me rodeiam furiosos e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores.
Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Ora bem, queridos ouvintes, nesta segunda parte do nosso estudo bíblico, vou simplesmente fazer uma reflexão que pode ajudar-nos para a oração, partindo do que estudamos na primeira parte, o enquadramento das palavras de Jesus, depois o significado de cada uma das palavras, meu Deus, e a repetição, meu Deus, porquê, o significado do porquê, o significado de abandonaste. Então, seria só de fazer uma breve reflexão para a nossa oração, sobretudo agora na Semana Santa. Primeiro, partindo do estudo das palavras que fizemos e partindo da formulação do tema Jesus que se sente abandonado e profundamente envergonhado. Então, primeiro, referir que Deus intervém para ressuscitar o seu filho. Deus não o abandona, mas ele depois intervém, no capítulo 28, intervém e ressuscita o seu filho. Quer dizer, Deus não o deixa. É claro que o seu filho morre com aquele sentimento de abandono, de vergonha e até, como dizíamos, zangado. Mas por causa da sua retidão, por causa da sua obediência irrepreensível a Deus, não é? Ele é ressuscitado pelo Pai. Então, Jesus assim é honrado. E até depois da ressurreição, ele, sentindo-se honrado pelo Pai, ele diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois os envia a anunciar a palavra. Então já muda. Então, para a nossa oração, neste primeiro ponto, é importante considerar que os nossos sentimentos de abandono, tarde ou cedo, serão ouvidos, serão socorridos por Deus. Podemos até morrer zangados, podemos até morrer com o sentimento de vergonha, porque Deus nos abandonou, o Deus forte nos abandonou, mas se nós formos fiéis a Deus, à vontade de Deus durante a nossa vida, Deus nos vai ressuscitar. Sem dúvida. Então, esta é a primeira ideia para a nossa oração, sobretudo aqueles que se sentem abandonados. De fato, a experiência do cristão é mesmo essa, de sentir-se às vezes profundamente envergonhado. Mas o cristão vai sair desse momento fortalecido, vai sair desse momento abençoado, vai sair dessa experiência de abandono, de vergonha,
de ser descartado, se a pessoa conseguir encarar com fé esse momento, a pessoa consegue sair fortalecida. Então, esse é o segundo ponto para a oração, seria contemplar os momentos em que você se sentiu abandonado por Deus e ver que, afinal, depois daquele momento, você sente-se mais fortalecido na fé, mais fortalecida na fé. Então, e isso acontece na experiência do cristão, na doença, nas crises. A pessoa sente-se abandonada por Deus. Mas depois desse sentimento, a pessoa sai fortalecida. Terceiro ponto para a nossa reflexão e oração: momentos há em que Deus se manifesta forte e poderoso comigo, luta por mim, caminha comigo, mas também momentos há em que eu não sinto a presença de Deus. Momentos em que sinto a presença de Deus forte e poderoso, mas momentos em que eu não sinto a presença de Deus. Então aqui o momento da nossa oração, aqui para a nossa oração é mesmo revisitar esses momentos em que você sente, ou você sentiu, ou continua a sentir a presença de Deus forte e poderoso na sua vida. Deus forte e poderoso na sua vida. Sublinhar, insistir no fato em que o socorro de Deus vem sem falta. Vem quando você se sente abandonado. Quando você sente que já não há saída para os seus problemas, o socorro de Deus vem. Quando nos sentimos envergonhados com o silêncio de Deus, o socorro vem. Deus intervém para nos tirar da vergonha e revestir a nossa vida de honra e poder, como fez com Jesus depois da morte. Jesus o levantou, Deus o levantou, Deus o ressuscitou, e ele, depois daí, podia até dizer aos discípulos: todo o poder foi-me entregue no céu e na terra. Estão a ver? Esta é uma experiência que todos nós devemos ter, não é? Agora, o desafio, partindo desse meu tema, é mesmo o de identificar aqueles cristãos abandonados e envergonhados. É o desafio para a igreja, o desafio para cada um de nós, para mim e para você, irmão, irmã que me escuta. Agora, este sentimento de abandono e de vergonha profunda encontra-se geralmente nos cristãos mais ativos na igreja. Os cristãos ativos na igreja, os cristãos mais comprometidos, os mais dedicados a Deus, os consagrados, bispos, padres, padres, bispos, cardeais, irmãos, irmãs consagradas, leigos comprometidos com a igreja, animadores, catequistas. Então, são de fato estas pessoas que facilmente caem no sentimento de abandono e vergonha, porque estas pessoas se dedicam a Deus,
Então, inconscientemente, esperam de Deus ajuda, esperam de Deus. É como uma remuneração, é como um prêmio. Esperam de Deus saúde, dinheiro, esperam de Deus proteção. Então, esperam de Deus cura. Então, um cristão comprometido na igreja, uma catequista, cai doente, reza, grita a Deus, pede saúde, reza o terço, reza Pai Nosso, chora diante de Deus, mas Deus não cura essa pessoa. Então, esta pessoa comprometida com Deus, que depois, no momento em que ela necessita, parece que Deus não intervém. Então, por isso eu dizia que este tipo de cristãos é que sofrem mais o sentimento de abandono e de vergonha. Sentem-se envergonhados porque estes cristãos são aqueles que pregam a palavra, que dizem que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus ajuda, mas quando eles caem doentes, às vezes Deus não ajuda. Então é mais fácil que a pessoa se sinta envergonhada perante aqueles que a pessoa pregava a palavra, dizia que o meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso, o meu Deus tem poder para curar. Então, mesmo que os outros não se riam dele, mesmo que os outros não façam troça dele, mas dentro de si, dentro da sua consciência, alguma coisa lhe diz: olha, mas você como é? Você pregou que o seu Deus é que o seu Deus é poderoso, mas agora o seu Deus não se apresenta para o ajudar, para curá-lo. Então aqui o desafio é mesmo identificar esses cristãos comprometidos com a igreja, mas que estão a passar por momentos de abandono e sentimentos de vergonha, e acompanhar essas pessoas. Essas pessoas devem ser acompanhadas pela igreja. Esses catequistas, nestas condições, devem ser acompanhados, devem ser seguidos. Esses animadores que se sentem abandonados, esses padres, essas irmãs, esses bispos que se sentem abandonados, esse papa que se sente abandonado e profundamente envergonhado, precisa de ser acompanhado. Então, é muito importante cultivarmos na Semana Santa essa capacidade de descobrir a situação do outro. Como é que o outro irmão do núcleo, o outro irmão da igreja, o outro irmão da paróquia, a outra irmã da Legião de Maria, como é que ela se sente, essa irmã comprometida? Como é que esse meu irmão catequista, esse meu irmão padre, esse meu irmão animador, essa minha irmã consagrada, como se sente? Então, a capacidade de descobrir como o outro ou a outra se sente, para depois acompanhá-la, fazer caminho com ele, fazer caminho com ela. Nós, dentro desta semana, celebraremos a Páscoa. Celebramos a Páscoa com cantos, danças, comidas e bebidas. Mas as pessoas que celebram a Páscoa, às vezes as mesmas pessoas que organizam as celebrações, os jovens ativos que organizam as celebrações, os casais, os catequistas que organizam as celebrações, os proclamadores que passam muito tempo, os leitores que passam dias e semanas ensaiando para que tudo saia bem. Às vezes estas mesmas pessoas continuam a sentir-se abandonadas depois da festa, depois da Páscoa. Fica-lhes o sentimento, digamos, de ter um sentimento de alegria, de ter proclamado bem a palavra. Fica-lhe o sentimento de alegria de ter acolitado bem na missa, o acólito, o do acolhimento, o animador, todos os organizadores, todos que estão perto da igreja e se comprometem, corre tudo bem, mas termina a Páscoa, passa a Páscoa, termina a festa,
as pessoas continuam a sentir-se abandonadas e profundamente envergonhadas. As pessoas continuam a sentir-se amadas, mas sempre com esse sentimento de abandono. Rodeadas por muita gente, mas sós. Mimadas, mas profundamente insatisfeitas da vida. Às vezes com dinheiro, mas sem amor. Se calhar muito inteligentes, mas com o coração duro e insensível, com o coração magoado. Estas são as situações de abandono que devem ser identificadas e acompanhadas pela Igreja, por nós, acompanhadas com o poder do ressuscitado, porque nós sozinhos não vamos conseguir acompanhar estas situações. Precisamos do poder do ressuscitado, aquele poder que ele, Jesus, deu aos seus apóstolos, quando ele de fato se apresenta depois da ressurreição, dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra. E depois diz-lhes: ide e ensinai. Ele dá-lhes o mesmo poder. Então, podemos ficar por aqui, irmãos e irmãs. É muito importante, como dizia, sentir-nos na obrigação de identificar casos de abandono, casos de pessoas que se sentem profundamente envergonhadas por estarem na igreja. Então, dizia que estes sentimentos são mais comuns em pessoas muito próximas à igreja, papa, bispos, cardeais, padres, irmãs, animadores, catequistas. Então, precisamos de estar atentos, não é, às necessidades espirituais daquelas pessoas que colaboram na igreja, daqueles que estão muito comprometidos com a igreja. Então, podemos ficar por aqui. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Aproveito para desejar-vos Feliz Páscoa, feliz Semana Santa e Feliz Páscoa da Ressurreição, para que o Senhor nos dê essa sensibilidade de reconhecer situações de abandono e poder semear nas pessoas aquela fé na intervenção de Deus, assim como Deus o fez com Deus interviu na vida de Jesus, que se sentia abandonado, gritava: meu Deus, por que me abandonaste? Descartado se sentia Jesus, ultrapassado se sentia ele, excluso dos planos de Deus, descartado, quase jogado fora. Mas Jesus conseguiu, depois de tudo isso, experimentar a proximidade do Pai, experimentar o poder do Pai na ressurreição. Então, nós também devemos ser discípulos e discípulas, apóstolos e apóstolas da ressurreição. Não há lugar para desânimo, não há lugar para pessimismo, há lugar, sim, para o optimismo, para a fé e para a esperança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.